Praise the Lord. Aleluia. Vamos para a palavra. Let's go into the Word. Temos alguns minutos aqui. We have a few minutes. Então abra aí a sua Bíblia comigo. So open up your Bible with me. Glória a Deus. Praise God. Livro de Gênesis. The book of Genesis. É o primeiro livro da Bíblia. The first book of the Bible. Então não vai ser difícil de você encontrar, né? So it won't be difficult for you to find. Gênesis capítulo 6. Genesis chapter 6. Vamos ler o verso 22. Let us read verse 22. Depois nós vamos na sequência aqui no capítulo 7. Then in order we'll go into chapter 7. Vamos ler até o verso 5. We'll read until verse 5. Gênesis capítulo 6, Genesis chapter 6, verso 22. verse 22. E na sequência Gênesis 7, And following that, do Genesis verso 1 ao 7, verso 5. from 1 to 5. Estamos ministrando aí uma série sobre a história de Noé. We're ministering a series on the life of Noah. Hoje é a nossa terceira ministração. Today's our third session. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado. And I'm certain you will be blessed. Glória a Deus. Praise God. Aleluia. Gênesis 6, 22 diz assim: Genesis 6, Noé 22. fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noah did everything just as God Você commanded. pode repetir comigo? Can you say that with me? Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Quem fala inglês agora, repete com o Júnior. If you read in English, read with me. Noah did everything just as God commanded him. Noé fez tudo Noah did everything exatamente just as como Deus lhe tinha ordenado. God had ordained. Não esqueça desse versículo. Don't forget this verse. Gênesis 7. Now, Genesis Então o 7. Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Vamos orar? Pai, nós te damos graça nessa manhã. Father, we Obrigado give you pelo teu grace. cuidado, Thank you obrigado for pelo your teu care, favor. for your favor, Obrigado pela tua presença nesse lugar. for your presence in this Que o teu place. Espírito Santo, Let Deus, your Holy Spirit traga ao nosso coração bring into our a hearts revelação the de revelation tudo que nós precisamos of everything we aqui need nessa manhã, here this em morning. nome de In Jesus. Jesus' name. Amém, Amen. amém e amém. Glória a Deus. Amen. Praise Eu lembro God. quando eu era criança, I remember when I was a kid, o meu pai, ele me disse: my father said, meu filho, vai no mercado son, go to the store. e eu quero que você faça algumas compras para mim. I want you to buy some things. E ele some me deu uma groceries. lista He gave me a list de coisas que eu deveria comprar. of things that I should buy. E ele disse: olha, He said, look, não olhe para a direita don't look to the right, e nem olhe para a esquerda. don't look to the left. Vá ao mercado. Go to the supermarket. Eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. I was around 9 years old. E criança, você sabe como é. And you know how kids get. Criança esquece They rápido quickly forget aquilo que Deus direciona, What aquilo God que os pais or direcionam. the parents command. E nós, às vezes, também esquecemos rápido And we sometimes quickly aquilo que forget Deus nos direciona a fazer. what God commands us to do. E meu pai me disse: My father said, Pedrinho, Pedrinho, vá ao mercado, go to the market. vai e compre essas coisas aqui. Go and buy these things Olha, here. não demore. Don't take long. Sua mãe está esperando Your mother's waiting para que você traga toda essa mercadoria, so that you can bring everything back, para ela fazer o almoço. so that she can make lunch. 9 anos de idade. At 9 years old. Aí eu comecei aí, eu nasci numa vila bem pequena, I was born in a small village no interior do Espírito Santo. in the countryside of my E state. quem é da minha época aí, da década de 70, And if you're from the 70s, nós não tínhamos Instagram, we didn't have nós não Instagram, tínhamos Facebook, we didn't have Facebook, não tinha we YouTube. didn't have YouTube. A nossa diversão era jogar a bola de gude, The fun we had was playing with era marbles, soltar pipa, flying kites, era brigar na rua. fighting in the Meu street. Deus! E aí estou indo eu. And there I went. Quando eu saio de casa, When I left home, aí um amiguinho disse: a little friend "Ô, said, Pedro,
Hey, Pedro, eu estou soltando uma pipa aqui, vamos soltar a pipa I'm comigo. flying a kite. Let's fly together. Eu disse, não, meu pai disse para eu ir no mercado, I said, no, my dad told me to go to the fazer store umas compras e voltar to rápido. buy some things and come back quick. Eu falei, não posso. I said, I can't. E eu ficava olhando, And I was just staring, mas eu olhava para a lista. but I looked at the list. Eu falei, eu preciso ir no I mercado. said, I have to go to the store. Aí mais adiante, A little further ahead, encontrei mais alguns meninos found some more que boys. estavam jogando bolinha de gude. They were playing with marbles. Todos sabem o que é isso? Everybody knows what marbles Porque are. os jovens dessa geração, se a gente falar bolinha de gude, eles acham que é de comer. Because if you tell kids these days what marbles are, they think it's a snack. Eles vão perguntar, é de comer? Is it something to snack on? Ok, aí eles estavam jogando. They were playing there in the street. E ele falava, vamos jogar comigo, He said, Pedro. let's play with me. Ô Pedrinho, vamos brincar. Come on, let's play. E eu olhava para a lista, And I looked at the list. eu olhava para eles. I looked at them. Eu preciso ir no I said, mercado. no, I have to go to the Eu market. preciso fazer as compras para o meu I pai. have to buy groceries for my dad. Aí mais adiante, And a little further ahead, encontrei mais alguns amigos. found more friends. E eles estavam jogando futebol, They were playing soccer. jogando bola. They're playing ball. E não tem um menino brasileiro sequer que não goste de futebol. And there isn't even one Brazilian boy that doesn't like Todo soccer. garoto brasileiro Every gosta de Brazilian futebol. boy likes soccer. E aí eu olhava para a lista I looked at the list, e os meninos falavam, falta um. and they're like telling me, Falta um para we need completar o one more time. person to make the team. Vamos jogar? Eu falei, gente, eu preciso Let's ir. play. Não, eu preciso ir no I said, no, I mercado. have to go to the market. Eu preciso comprar a lista. I need to buy this list of Você não groceries. conhece meu You pai. don't know my dad. Meu pai disse, não olhe para a direita. He said, don't look to the right, Não olhe para a esquerda. don't look to the left. Vai ao Go mercado. straight to the market. E aí, quando eu vi aquela bola, irmão, foi mais forte que eu. When I saw that ball, it was stronger than E eu me. falei assim, é só uma partida. And I said, just one match, É 10 minutinhos só. 10 minutes, just E 10 aí minutes. entra eu no time. I went into the E aí team, começo a correr para um lado, started running to one começa a side, correr para o outro. running to the other, Até esqueci, irmãos, and I forgot que eu tinha uma lista that I had a list, de coisas para fazer. list of things to do. E aí, de repente, Suddenly, eu escorreguei I slipped, e eu caí I fell em cima do braço on my arm, e quebrei a clavícula. and I broke my clavicle. Eu tenho até hoje um pino, irmãos, I still have to this day a pin na minha clavícula. on my clavicle. E aí, quando eu caí, When I fell, meu ombro se deslocou my shoulder e eu dislocated, fiquei num lugar. and I stayed right there. E os meninos jogando futebol, o que aconteceu? And the boys playing soccer said, what Eu happened? só pensava na lista, And irmãos. all I thought about was that list. Eu falei assim, eu acho que eu machuquei. I said, I think I got hurt. Aí eu comecei a sentir uma dor muito forte. Started feeling really E eu não sharp pain. conseguia mover o braço, o Couldn't ombro. move my arm and my shoulder. E aí um dos meninos teve uma brilhante ideia. One of the boys had a great idea. Vamos lá chamar seu pai. Let's go call your dad. Eu falei assim, meu pai não. I said, no, not my dad. Não, meu pai não. No, not my dad. Meu pai não. Please, not him. Não. E aí foram, And they porque eu não went conseguia me mover. because I couldn't move. E o meu pai chegou, My father arrived. mas ele quase quebra o outro braço. He almost broke the other arm. Vocês entendem o que eu estou falando? You know what I'm talking about, right? Porque eu sou da geração que o pai só olhava. Because I'm from a generation where your dad only E had to você look at desobedecer you. uma ordem do pai era um dos 7 pecados capitais. And if you disobeyed an order from your father, it was one of the 7 E aí ele deadly falou assim, sins. o que você fez, menino? He said, what did you do, boy? Quando o pai não chama pelo nome, irmão, pode saber. When they don't call you O que é que your você name, fez, menino? you know what's up. Eu falei, não, eu só parei um pouquinho. And I said, no, I just E stopped meu for a pai, little levanta. bit. He said, get up. Eu falei, eu não consigo. I said, I can't. Meu pai me ajudou, He helped me, me pegou, took me, me levou para casa. took me home. E lá na vila que eu nasci não tinha hospital, In the village I was born, there was no não hospital. tinha nenhum posto médico. There wasn't an urgent care. Meu pai teve que alugar um táxi, My father had to rent a taxi, me levar para a cidade mais próxima, take me to the nearest city. que ficava 1h15 de viagem. That was an hour and 15 minutes E away. meu pai era funcionário público And he was a public e ele worker. ganhava muito pouco. He made very little. E para um funcionário público que ganhava muito pouco, And for a government ter worker que that made pagar little um money, táxi have to pay for a para taxi, levar o filho para o hospital, take the kid to the hospital, já ia desestruturar was already o gonna orçamento do mês. mess up the monthly Mas não era budget. só isso. But that wasn't all. Nós não tínhamos plano de saúde. We didn't have health Então insurance. meu pai teve que me levar para um médico. So he had to take me to a doctor. No médico ia ficar mais a outra metade do salário dele. And at the doctor, he was going to spend the rest of his salary. Mas assim aconteceu. That's how it went. Eles me engessaram.
They put a cast E não on sei me. se você se lembra daquela época, I don't know if you remember that time. engessava daqui para cima, irmão. They would do a cast from here Era on up. gesso que cobria essa parte todinha, There's a cast that covered this whole part, your torso, mais toda a clavícula. the sleeve, and all of your shoulder. E eu fiquei quase 2 meses. And I stayed for almost 2 months. E o tempo passou Time went on, e eu sofri calado. and I suffered quietly. Só os que ouvem música aí secular entenderam, né? Only those who listen to O secular tempo music know passou what e I'm eu talking about. sofri calado. Time went on, and I suffered quietly. Não deu para tirar a lista, irmão, do pensamento. I couldn't take that list off my mind. Depois de 60 dias, After 60 days, meu pai me leva ao médico. my father took me back to the doctor. E aí o médico tira toda aquela parte do gesso. He removed all of that part of the cast, E aí eu comecei a fazer uma fisioterapia. and I did some physical therapy. Depois de algumas semanas, And after a few o weeks, meu pai fala: Pedrinho, my father said, eu Pedrinho, quero conversar com você. I want to talk to you. Eu falei: tava muito bom, irmãos. And I said it was too good to be Tava true. muito bom, porque depois de quase 90 dias, After 90 days, eu achei que ele tinha I esquecido thought he had forgotten da lista de compra, about the list que eu deveria ir no mercado e comprar. that I should have gone straight to the market to buy. Aí ele me leva para um quarto, Took me to a room. ele já fecha a porta, eu já vi a vara He closed the door, and I saw the rod, e eu apanhei. and I took a beating. Meu pai me bateu, He hit me. né, me corrigiu He corrected me. e disse assim: isso é para você nunca He mais said, this is so that you'll never again desobedecer uma ordem minha. disobey an order from me. Era simples, Pedro. It was simple. Era só você ir no mercado You just had to go to the e market fazer uma compra and purchase e trazer groceries para casa. and bring it back Mas home. olha o transtorno. But look at what happened. Foi o salário do mês I spent my salary for the month inteiro, entirely com o táxi, with the taxi, com with médicos. the doctors, Isso tudo porque você desobedeceu and all of this because you uma ordem disobeyed minha. a command from me. Parece uma história tão simples It seems like a simple e story parece algo tão comum, and common, mas nós vemos à nossa volta pessoas but we see around us que people, por causa de desobediência, because of their ou disobedience, porque não conseguem seguir ordens, because they can't follow an eles order, trazem um caos, they bring about a e chaos transtornos que talvez não tenham como serem that consertados cannot be corrected para a vida sometimes dela, in their lives, para a família dela, for their family, para as pessoas que estão em volta. for the people who are E around them. Gênesis 6 conta a história da família de Noé. And Genesis 6 tells the story of the E nós já family of falamos Noah. aqui o texto de Gênesis capítulo We've 6, said here the text of Genesis 6. a partir do verso 9, diz que Noé era um homem In justo, verse 9 it says that Noah was a era um righteous homem man. íntegro He was an integrous entre o man povo da sua época. among the people of his Ele time. andava com Deus He walked with God. e ele gerou 3 filhos, And he had 3 children, Sem, Shem, Cam Ham, e Jafé. and Japheth. E aí Deus dá uma ordem para ele, And God gives him an order porque a humanidade havia se corrompido. because humanity had become corrupt. E ele disse: eu vou destruir a He humanidade. said, I'm going to destroy humanity. E ele deu uma ordem para Noé, And he gave an order to porque a terra estava Noah corrompida. because the earth was E ele corrupted. disse: você vai fazer uma He said, you're arca. going to build an ark. E ele deu a medida exata He gave the exact measurements da construção que Noé deveria of the fazer. construction he was Ele deu about to ordem do. de quem deveria estar dentro desta He gave arca. an order about who was to be E inside. quando Noé começa a construir a arca, ele tinha 500 anos de When he idade. begins to build the ark, he was 500 E years old. quando o dilúvio cessou, ele tinha 600 anos de idade. When the flood ceased, he was 600 Ou years seja, old. foram 100 anos And so during para Noé concluir aquilo que Deus took 100 years for Noah to pediu fulfill para ele construir. what God asked E o him to versículo build. que nós lemos hoje And the verse we read today diz que Noé fez tudo exatamente says that Noah did exactly como Deus lhe tinha ordenado. as God had commanded. Muitas vezes nós recebemos ordens diretas de Deus Many times we receive e direct nós orders não from God, fazemos. and we don't do
do it. tudo exatamente You don't do everything como exactly é ordenado. as commanded. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Let me tell you something this Deus te morning. trouxe aqui para que você entenda God brought you here so that you'll que os understand processos são necessários, that the processes are que o necessary. tempo de espera é necessário, The waiting time is que às vezes necessary. você precisa seguir ordens que você não gostaria de seguir, Sometimes you need to follow orders you don't want to que follow. você deverá fazer coisas que não gostaria de You fazer. must do things you didn't want to Mas do. eu quero dizer para você que But I can tell you Deus pediu para Noé construir uma arca, that God asked Noah to build an ark, fazer chuveira com Deus. but to make it rain was God's O problem. meu pai pediu apenas para eu ir no mercado, My father asked me to go to the market buscar uma simples compra, to buy groceries, e simply, eu não consegui responder and I couldn't àquela ordem. obey that order. Isso trouxe um transtorno muito grande This brought chaos para mim, to me. e eu até hoje carrego a marca Until this day I carry the mark da minha desobediência. of my disobedience. Até hoje eu carrego comigo So this day I a carry marca the mark de uma desobediência, of a disobedience, de uma ordem tão simples. of a simple order. Eu quero dizer para você que essa marca na minha vida ela é I física. want to tell you that this mark on my life is Foi no meu physical. corpo It físico. was on my physical Mas existem body, pessoas que carregam marcas profundas but there are people who carry deep na marks sua alma, in their soul, nos seus sentimentos, in their feelings, por falta de obedecer ordens for the lack of obeying an ou order, de seguir instruções. following instructions. Então, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. So Noah did everything as God had ordained, Você precisa ter ordered. o discernimento You must have the discernment daquilo que lhe é ordenado. of what is ordered for Nós que somos cristãos, you. We who are Christians, a Bíblia diz que o Espírito Santo, the Bible says that the Holy que Spirit habita dentro de nós, abides inside of us, Ele nos ensina todas as coisas. teaches us all things, Ele nos direciona em tudo que nós devemos fazer. directs us in all that we Então should do. existem mudanças à nossa So volta there are changes around us que nós não provocamos, that we didn't provoke, mas existem algumas que nós somos responsáveis por but there are elas. some that we are responsible for. Noé não provocou a corrupção da humanidade. Noah didn't provoke corruption of Deixa eu dizer society. algo para você. Você vive num Let me tell contexto, you, you live in a no mundo que context está totalmente corrompido, in a world that's totally onde corrupt, os valores são invertidos, where the values are, onde hoje Inverted. as famílias estão se destruindo entre si, where families are destroying themselves from nossos within. filhos estão se perdendo, Our children are becoming lost e dentro das nossas próprias igrejas, inside of our very churches. as pessoas elas não falam uma com as outras, People don't talk to one another. elas vêm para um culto, They come to a service. elas levantam as mãos, They lift their hands. elas adoram a Deus, They praise God. mas não conseguem às vezes falar com alguém que está do lado. But they can't talk to their neighbor. Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you something. Você precisa preocupar com a sua vida You need to get worried about your life, espiritual, your spiritual life, emocional. your emotional Existem life. algumas mudanças que nós não temos como nos livrar There's delas, some changes we can't get away from que nós não provocamos. that we didn't provoke. Agora, se nós provocamos algumas mudanças à nossa volta, Now, if we provoke some nós changes temos around que nos us, responsabilizar. we have to take Um responsibility. dia Deus deu uma ordem para um homem chamado Jonas. One day God gave an order to a man named Jonah. Você vai numa cidade chamada You're Nínive going to go to a city named e Nineveh. você vai pregar naquela You're cidade. going to preach in that city. Mas Jonas ele desobedece uma ordem de But Deus. Jonah disobeyed that order from Ele God. compra uma passagem, He bought a ticket. ele entra no navio He goes into a ship. e ele vai para uma outra cidade Goes to another city chamada Tarsis. called Tarshish. Quando você desobedece a ordem de Deus, When you disobey an order from muitas God, vezes você vai financiar o seu próprio fracasso. many times you'll finance your own Tem muita failure. gente financiando a sua própria derrota. Many people finance Tem their muita own gente defeats. pagando ticket para ir para lugar que Deus não mandou ir. Many are buying a ticket to go to a place where God Tem didn't muita call them gente to aí go. gastando cartão de crédito para comprar coisas que Deus não disse para você comprar. Many people are using up credit cards to buy things Tem that God muita didn't tell gente you to mudando buy. para lugares que Deus não disse que você deveria mudar. Many people are moving to places that God Então, didn't tell you to move to. quando nós desobedecemos uma ordem de Deus, So when we disobey an order from God, muitas vezes nós financiamos many times we become the o nosso financiers fracasso, of our a nossa failure, própria derrota. of our own E a defeat. história de Jonas você sabe. And in the story of Jonah, Veio you uma know, tempestade a storm came no barco que ele estava, in the ship. no mar que ele estava, Over the ship he was in e the ele boat, teve que se posicionar and he had to take a stand para que ele fosse, so that he para que toda aquela tripulação fosse salva. would be saved from that tribulation. Muitas vezes você vai colocar em risco Many times you will a risk vida das pessoas que convivem com você, the people around you, a vida da sua família, the life of your a vida do family, seu filho, the life of your son, porque não sabe obedecer ordens de because you Deus. couldn't obey an order from God. Então não coloque em risco, irmãos, as pessoas que convivem com você.
você. So don't put at risk the people Aí who quando live with você you. vê as pessoas começarem a se afastar de você, When you see people getting away e from você you, diz, não sei o que está acontecendo. you'll say, I don't know what's happening. Às vezes é o caos que você provocou, Maybe it's the chaos que you está provoked. afastando as pessoas de você. It's taking people away Então você from you. precisa olhar para si So mesmo you must look at yourself e fazer como Noé. and do like Noah. Noé fez exatamente tudo como Deus lhe tinha ordenado. Noah did exactly what God ordered. E Deus disse para ele, daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, He said, in 7 days I'll make it rain over e the earth. 40 dias e 40 For noites 40 days and 40 farei nights. desaparecer da face da I terra will make disappear from the todos face os of the earth seres vivos que fiz. all of the living Diga beings that I comigo, made. eu Say, I sou a resposta am the answer para a minha geração. for my generation. Diga, eu Say, sou a I resposta am the answer para a minha geração. for my Diga generation. para o seu neighbor agora, para o seu vizinho, Tell your neighbor now. você é a resposta You are the answer para a sua geração. for your generation. Noé, queridos, foi a resposta Noah was the answer para a geração dele. for his generation. Deus olha para a terra God looks to e the ele viu earth como a humanidade havia se corrompido. and he saw how humanity had E ele become corrupt. procura alguém He looks for em someone quem ele pudesse confiar. who he can trust. Deus procura alguém He looked for que someone estivesse disposto a obedecer who would be willing to uma obey ordem. an order. Sabe qual é o seu problema? You know what your É problem que is? você tem dificuldade That you struggle de obedecer ordens de Deus. to obey orders from Deus já God. te escolheu. God has already chosen Deus já you. olhou para a terra. He has looked to the E ele earth. viu o potencial que existe em você. He saw your potential. Ele já viu o propósito que existe sobre a tua He vida. saw the purpose Então over o your problema life. não é se Deus me escolheu ou não. So the problem is not if God Diga chose you comigo, or eu not. fui escolhido. Say with me, I was chosen. Você foi escolhido. You were O chosen. problema é que após a escolha você tem que tomar The decisões. problem is that after that choice, E muitas you have vezes to essa make a decisão decision. vai mexer com muita coisa. and many times that decision is going to mess Vai with a lot of mover things. você. It's going to move you. Você que veio do Brasil, If you came from que é Brazil, um imigrante. if you're an immigrant, Você que veio de qualquer outra nação da terra, if you're here from any other que é um nation, imigrante. if you're an Você deixou immigrant, familiares para trás. you left your family members behind, Você deixou amigos. you left your friends, Muitas pessoas deixaram empresas, many people left deixaram companies, negócios they left their business, e veio para essa terra. and you came to this Então land. Deus te deu uma ordem. So God gave you an E order, será que você está fazendo aquilo que Deus diz para você fazer? and are you doing what God asked you to do? Será que você está obedecendo exatamente Are you obeying exactly aquilo que o Senhor pediu para what você? God asked of you? Então Noé, ele foi a resposta So Noah was the para a answer geração dele. for his E generation. todo novo ciclo ele é desafiador. Every new cycle is a Todo challenge. recomeço é desafiador. Every new beginning is a Então Deus está challenge. te dizendo nessa manhã, So God is telling you, assim como eu dei uma ordem a Noé, just like I gave an order to eu Noah, tenho dado ordem aos meus filhos na I terra. have given orders to my E children Deus on the earth. espera que a gente faça tudo exatamente And God expects us to do como everything Ele exactly ordenou. as He E o ordered. texto que nós lemos aqui, In the text we read Deus today, diz para Noé, entra na arca, it says to Noah, get into the ark, você e toda a sua família, you and your whole family, porque você é o único justo que encontrei because you're the only righteous nesta one geração. that I found in this generation. Imagina, queridos, você Imagine que vive nesse tempo. living in that time. Imagina se isso fosse algo atual Imagine if that was something recent e Deus fosse destruir. and God were to destroy. E é interessante que ontem eu estava voltando de Orlando, lá do Summer Camp, Yeah, what's interesting is that I was coming back from the Estava summer camp chovendo. yesterday and it was raining. e tinha um arco-íris muito bonito. There was a beautiful rainbow. E quando eu olhei para aquele arco-íris lindo, And when I saw that beautiful eu rainbow, lembrei da promessa de Deus, I remember the promise of que Ele God, não destruiria a terra mais com that He água. wouldn't destroy the earth Então, again with water. olha como Deus faz as coisas. Look how God does things. Eu vi o arco-íris, eu falei, I saw the rainbow and I thought, pode chover o tanto que for, it could rain as much pode as it vir could. furacão para a Flórida o tanto que for, Hurricanes can come as much as they pode want. ter inundação na Flórida o tanto que for, There could be flooding as mas much a as they terra want. não vai ser destruída But the earth will not be com a destroyed água. by water. Enquanto esse arco-íris, esse símbolo, As long as this aparecer symbol nos céus, of this rainbow Deus está shows dando up on the earth, oportunidade God is giving the para a opportunity humanidade for humanity se arrepender. to repent. Sabe por que tem uma classe de pessoas que
you know why there's a detestam o class arco-íris of people who hate ou the usam o rainbow arco-íris com outra finalidade? or use the rainbow Porque with toda another vez que ele olha para o purpose? arco-íris, ele precisa se arrepender. Because every time they look Toda at the vez que ele olha rainbow, para o arco-íris, they have to ele repent. precisa lembrar they have to remember que Deus destruiu a terra. that God destroyed the earth. Então, o arco-íris, eu não quero entrar em detalhes, mas I você don't want to entende o get que eu into estou details, dizendo. but you understand what I'm O arco-íris saying. é um sinal It's a symbol onde Deus diz, olha, arrependam-se, that God says, repent, porque eu já destruí a terra uma vez. because I have already destroyed Não the vou earth once destruir again, mais com once água. before, and I will not destroy Mas it quando with você water. vê, eu estou lembrando você But as you see it, que I'm você reminding precisa you se arrepender that you need to dos seus repent erros, of your dos mistakes, seus pecados, of your sins, porque foi por causa do erro, because it was da because of the mistakes, contaminação, of the do contamination pecado, of sin é que Deus destruiu a terra. that God destroyed the Mas a earth. boa notícia é que Jesus veio But the good news is that Jesus e ele came, morreu na he cruz. died on the E o cross, sangue dele só tem uma cor. and his blood is E é only one vermelho. color, and it's red. O sangue dele é vermelho. His blood is Então o red. sangue de Jesus, So the blood ele nos of Jesus purifica. purifies Ele us, nos dá o acesso gives us à access vida to eterna. eternal life. Então nós precisamos lembrar disso, We must be que reminded Jesus morreu para que fôssemos livres that Jesus died da so that we can be set condenação, free from the do condemnation inferno. of hell. Mas enquanto você está na terra, But until you're on você earth, precisa cumprir o seu propósito. you need to fulfill your purpose. E Deus disse para Noé, o seu propósito, Noé, God said to Noah, your purpose, é Noah, construir uma arca. is to build an ark. O seu propósito, Noé, Your purpose, é Noah, salvar a sua família. is to save your family. Então Deus deu uma ordem, agora entra na arca, God gave an order, enter the ark, porque você é o único justo because you're the only que righteous one encontrei that I found nesta geração. in this generation. Irmãos, eu fico imaginando Brothers, I imagine 100 anos for 100 years construindo building uma arca. an ark. Aí você pode pensar, poxa, mas You might think, e os parentes de Noé? what about his family members? Você acha que a Bíblia não cita esses pormenores? The Bible doesn't get into details. Mas você acha que Noé não tinha outros familiares, irmãos? Don't you think Noah had other family members? Noé tinha ou não tinha? Did he or did he not? Ele tinha outros familiares. He had other family. Ele tinha parentes. He had relatives. Eu acho que ele tinha até sogra, irmãos. I think he had a Porque ele era mother-in-law casado. because you were married. Você imagina a sogra de Noé não entrou na arca. Imagine his mother-in-law didn't Imagina get os into the ark. primos de Noé não entrou na arca. Imagine his cousins, they didn't Imagina get in. os tios de Noé não entraram na His arca. uncles didn't get into Ou os the ark. irmãos de Noé não entraram na arca. His brothers didn't get into the ark. Agora você fica imaginando, Now poxa, imagine, mas que Deus injusto. geez, what an unfair God. Como Deus é injusto. How could he be so unfair? Deus permitiu que animais estivessem na arca, He allowed animals to be in the ark, mas não salvou os outros familiares de Noé. but he didn't save the other families, Não the salvou other os outros family amigos members de and Noé. friends of Noah. Imagina você ter que passar por uma situação dessa. Imagine having to go through that. Você vê os seus amigos, Seeing your você vê os friends, seus familiares seeing your family members sendo mortos, being killed, perecendo, perishing, e você não pode fazer nada. and you can't do anything to Mas help. foram 100 anos But for 100 de years, oportunidades. there was an opportunity. Então eu quero dizer para você nesta manhã So I want to tell you this morning que a arca that the ark hoje é representada pela igreja. today is represented by Então the hoje a church. igreja é a arca. Today the church is E the as ark, portas da arca estão abertas. and the doors of the ark are Então nós open. precisamos trazer o máximo de pessoas que nós So we pudermos. must bring as many people Porque as vai we chegar can. um dia que a porta da arca vai ser fechada. Because the day will come where the doors As of the ark portas will be das igrejas closed. serão The fechadas. doors of the church E as will be pessoas closed. vão buscar Deus. People will seek Elas God. vão querer They will want ser salvas. to be saved, Mas não vai haver mais but oportunidade. there will no longer be the Então você é a opportunity. resposta So you are the para essa response geração. for this generation. Aí a tempestade veio. And then the storm came. Deus disse, daqui 7 dias farei chover sobre a terra. God said, in 7 days I'll make it rain over the earth. 40 dias e 40 For noites. 40 days and 40 nights, Noé entra na arca, Noah gets into the ark com os filhos, with his com a children, esposa, with his wife, com as suas noras. with his 8 daughters-in-law. pessoas. 8 people. 8 pessoas entram naquela arca 8 people get into the e ark, mais um casal de espécies de vários animais. and many couples of many animals. E aí começa a chover. And it begins to rain. Começa a chover. It started to rain. Começa a chover. And rain. Diga, começa a chover. Say with me, it started to Diga, rain. começa a chover. Say, it started to rain. As pessoas só vão perceber People will only notice que o que você está falando that what you're saying é verdade is true o dia que aquilo que você está declarando the day that what you're declaring começar a acontecer. begins to happen. Noé
100 anos Noah, for 100 years, construindo a arca. was building the ark. E com certeza ele dizia, vai chover. And certainly he said it was Olha, going eu to rain. recebi uma ordem, He said, I received an order. vai chover. He must have told people, E it's aí going to ele rain. entra na arca He gets into the e ark. aí começa a chover. And then it really does begin to Depois rain. de 7 dias começou a chover. After 7 days, it started to rain. Diga comigo, a Say with me. tempestade, The storm ela pode vir can come sobre a minha vida, upon my life, mas ela vai passar. but it shall pass. Amen? Amen. As tempestades da vida, elas são The passageiras. storms of life are, Assim, tem muita gente Passive, buscando temporary. construir atalhos many people are trying to take shortcuts para o que Deus te pediu para construir. for what God asked you to build. Tem muita gente buscando caminhos diferentes Many people are looking for different paths para chegar onde Deus disse que você iria to chegar. get to where God said that you will get. Tome cuidado com os atalhos. Be careful with the shortcuts. Um atalho é uma forma de você dizer para A Deus shortcut is a way for you to tell que God existe uma forma mais fácil that there is an easier way de chegar no seu destino. to get to your destination. Se Deus disse que é por aqui, If God said that it's through here, é por aqui. then it's through Se here. Deus disse que é por aqui, If God said that it's é through por there, aqui. then it's through there. Não busque atalhos. Don't look for Não shortcuts. não queira buscar caminhos Don't try to seek ways para antecipar to anticipate ou para você chegar mais rápido. for you to get there O faster lugar que Deus disse que você iria chegar. to the place that God said you would get. Então tem muita gente tomando decisão errada. Many people are making bad decisions. O texto de Gênesis capítulo 8 The verse in Genesis fala 8 sobre o fim do dilúvio. talks about the end of the flood. Gênesis capítulo 8, Genesis chapter 8, do verso 1 até o verso 4, diz o seguinte: from verse 1 to 4. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas dos céus se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Pode ler. But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark, and he sent a wind over the earth, and the waters receded. Now the springs of the deep and the floodgates of the heavens had been closed, and the rain had stopped falling from the sky. The water receded steadily from the earth. At the end of 150 days, the water had gone down. And on the 17th day of the 7th month, the ark came to rest on the mountains of Ararat. Diga comigo, a tempestade Say with me, the storm vai terminar. will cease. Repita, a tempestade Say again, the storm vai terminar. will cease. Diga comigo, a porta da arca Say, the door of the ark vai se abrir. will reopen. Deixa eu dizer algo para você. I'll tell you something. Toda tempestade ela tem um começo Every storm has a beginning, e ela tem um fim. and it has an E a end. tempestade pode simbolizar algo de ruim que está acontecendo. The storm can symbolize something bad. Deus that's não going on. livrou Noé do dilúvio, God didn't deliver him from the mas flood, guardou Noé but he protected e a Noah família dele em and meio ao his family dilúvio. during the flood. Muitas vezes Deus não vai livrar você dos problemas. Many times God will not deliver you from the Deus não vai problems. livrar você das He tempestades. won't deliver you from the Mas Ele vai storm, guardar but você he will keep em you meio à in the tempestade. midst of the storm. Noé e a família foram guardados Noah and his family were no meio protected do dilúvio. in the middle of the Só storm, que as águas começaram a baixar but the waters receded depois de 150 dias. after 150 days. Porque choveu 40 dias e 40 Because noites. it rained for 40 days and Mas 40 depois de nights. 150 dias, But after 150 depois de days, 5 meses, after 5 as months, águas the baixaram. waters were Deixa eu going dizer algo down. para você, a porta Let me da tell you something. arca vai The abrir. door of the ark will reopen. Diga para o seu vizinho, a porta da Tell your arca neighbor, the door of the ark vai abrir. will open. E quando a porta da arca abrir, And when it does, é porque a tempestade passou. it's because the flood, Daqui um dia você vai receber no correio o seu green card. soon you'll receive the mail, your green É. card. Daqui uns dias essa empresa que você está edificando, Soon the ela vai business começar a you're dar muito edifying, lucro. It will be very E profitable. o seu filho que está aprisionado nas drogas vai ser livre. Your son or daughter O who's seu in casamento que drugs will está be free. destruído, Deus pode restaurar. Your marriage that's destroyed, A God will tempestade restore. vai passar. The storm will A pass. porta da arca vai The abrir. door of the ark will E open. quando a porta da arca abrir, And when the door of the ark opens, significa que você é um sobrevivente. it means that you're a survivor.
Say with me, I am a survivor. Fala comigo, eu sou sobrevivente. Say, I am a survivor. Diga, eu sou sobrevivente. Say, I'm a Quantos survivor. sobreviventes temos aqui nessa noite, How many nessa manhã? survivors Se are você é here um sobrevivente, this morning? levanta no seu lugar. If you're a survivor, get Levanta up where suas you mãos are. para o céu e diga, Lift thank your you, hands to Jesus. heaven and say, thank you, Porque eu sou um Jesus. sobrevivente. Because I am a Diga, a survivor. porta da And the arca, door of the ela ark já abriu. has already Diga, a opened. porta da arca já The abriu. door of the ark has Porque eu sou um opened. sobrevivente. Because I am a I am a survivor. survivor. Eu sou A sobrevivente. tempestade já The passou. storm has passed. Diga isso pro seu vizinho, a Tell your tempestade neighbor, the storm já passou. has passed. Isso, pode sentar aí no seu lugar. You may be seated again. Aleluia. Thank you, Jesus. Quando a porta da arca abrir, When the door of the ark opens, você precisa anunciar aquilo que Deus fez. you must announce what God has Diga done. comigo assim, eu Say with me again. sou a I resposta am the answer para minha geração. for my generation. Noé foi a resposta Noah was the para a answer geração dele. for his generation. Assim como Jesus Just as Jesus foi a resposta was the response para a geração dele. for his generation. Você é um sobrevivente. You are a E survivor. você precisa fazer algo And you must do something com a experiência que Deus te deu. with the experience that God Jesus, has ele given you. quebrou as tradições humanas. Jesus broke all human Jesus tradition. alcançou os que ninguém queria He alcançar. reached those that no one wanted. Jesus pregou onde ninguém queria He pregar. preached where no one wanted. Jesus ensinou onde ninguém queria He ensinar. taught where no one wanted to. Jesus amou os que não eram amados. He loved the ones who were not loved. E é assim que nós fomos mudados. That is how we were changed. Você está aqui porque alguém falou de Jesus para You're você. here because someone E eu told estou you falando about sobre Jesus. esse nome. And I'm talking E about nós this cantamos sobre esse name. nome. We sing about his name. Esse nome é poderoso. This name is Esse nome powerful. tem poder. This name has E power. toda a terra vai se And prostrar. all of the earth E will vai bow. declarar que Jesus é o And will declare Senhor. that Jesus Christ E is nessa Lord. manhã Deus está te dando a And oportunidade this morning God has given you the para você opportunity adorá-lo nesse for you lugar. to worship him in this Porque place. Ele te encontrou. Because he found you. Eu amo Jesus porque Ele me encontrou. I love Jesus because Eu he amo found Jesus me. porque eu estava perdido. I love Jesus because E I was ele me lost. achou. And he found me. A igreja, queridos, não pode se tornar um clube The church cannot become a de social club entretenimento. for entertainment. Igreja é lugar de The transformação. church is a place for Igreja é lugar de transformation. mudança. The church is a place A for igreja não change. pode se transformar num grande clube The church cannot be transformed de into a club entretenimento. for entertainment. Hoje eu vou lá Oh, today I'm going to go porque eu there estou tão mal. because I'm not feeling good. Eu gosto tanto daquele louvor. I really love that worship. O louvor não é para você, irmão. The worship is not for O you. louvor é para Ele. The worship is Se for você him. vier aqui esperando adoração, nada vai mudar na tua If história. you came here waiting for worship, Se nothing's você going vier to aqui change in porque your quer life. receber uma palavra agradável, If you nada come here vai mudar na Because tua you're waiting to vida. receive a pleasant word, nothing will change in your Eu life. gosto tanto do pastor Pedro. Oh, I really like Pastor Pedro. Pastor Pedro, ele é tão nice. Pastor Pedro is so nice. Mas de vez em quando ele fica But nervoso. sometimes he gets angry. A mensagem que muda a tua vida é aquela que te confronta. The message that changes your life is the one that Se a confronts palavra you. não me confronta, ela não muda a minha If the word história. does not confront you, it does not change A your story. porta da arca vai abrir. The door of the ark will open. A tempestade vai passar. The storm will pass. Nós não temos problemas com pecadores, We irmãos. don't have problems with sinners. Porque quando um pecador toca em Jesus, não é Jesus que fica sujo. Because when a sinner touches É o Jesus, not pecador que Jesus who fica gets limpo. dirty. The sinner gets clean. Então você deveria parar de se preocupar. Eu não quero mais falar com fulano. So you should stop worrying about, oh, I'm not going to talk to so-and-so anymore. Se ele vai te contaminar, porque você é fraco. Because if he can contaminate you, it's E because você you're weak. precisa You need buscar mais de to Deus. seek God more. Você precisa ser mais cheio do Espírito Santo. You need to be more filled with the Holy Spirit. Aleluia. As tempestades vão passar. The storms will pass. E para nós terminarmos aqui hoje, And for us to finish here today, Noé fez algo que ninguém Noah did something that no one tinha feito antes. had ever done before. Ninguém havia construído uma arca até aquele momento. No one had ever built an ark till that time. Porque também não havia chovido até aquele momento. Because it had never rained before. A primeira mensagem que eu quero que você entenda nessa manhã é que as tempestades da vida são passageiras. First message I have for you is that the storms of life are As águas vão temporary. baixar The waters will e a porta da go arca down. vai abrir. And the door of the ark will Aleluia. open. Amen. A segunda mensagem que eu quero que você entenda The second message I want you to é understand que você precisa ter coragem is that you must have courage para fazer to do o que ninguém nunca fez antes. what no one has never done before.
Você precisa ter coragem You have to have the courage para fazer o que ninguém nunca fez to antes. do what no one ever did E eu before. quero profetizar And I want to prophesy que Deus vai te dar o modelo that God will give you exato the exact daquilo que model nunca foi construído. of what has never been Ou built. você acha que quem deu o modelo do iPhone para o Steve Jobs foi quem? Who do you think gave the model of the Quem iPhone to você Steve acha? Jobs? Who do you think it was? Foi Deus, irmão. It was God. Você acha que quem deu o modelo do Microsoft para o Bill Gates foi quem? Who do you think gave the model Foi of quem? Microsoft to Foi Bill Deus. Gates? Homens que fizeram coisas que ninguém nunca fez antes, Men who did things that no one had ever done é before. porque já nasceram com esse propósito. It's because they were born with that Deixa eu purpose. dizer algo para você. Let me tell you O something. seu propósito não tem a ver com ser salvo ou não. Your purpose has nothing to do with being saved or not. Tem milhões de pessoas cumprindo o propósito dela na terra, Millions of people are fulfilling their purpose mas isso on the não earth. significa que elas vão para o céu. That doesn't mean they're not. Porque o they're going to propósito é a heaven. razão pela qual você foi criado. The purpose is the reason why you were Eu created. posso fazer algo que eu fui criado para fazer e não aceitar Jesus. I can do something that I was created to do and not accept E não crer em Jesus. Jesus. And not believe in Porque him. o propósito Because the purpose é aquilo que você nasceu para ser. is what you were born to Porque become. senão esses homens que nasceram com um propósito Otherwise, those men who are e born with a construíram purpose grandes coisas na terra, and built great things on the você earth. acha que de onde que veio esse Where do you propósito? think that purpose came Você from? acha que de onde que veio a inspiração? Where did that Irmãos, inspiration a fonte come de from? tudo é Deus. The source of all things is God. Todo ser humano foi criado nele em Gênesis 1:27. Every human being was created in him in Genesis Então, 1. as pessoas confundem muito quando fala de propósito. People confuse a lot when we talk about purpose. Porque se eu falar para você que só tem propósito quem é crente, irmãos, e os outros? Because if I tell you that only the Christians have a Você purpose, then what faz about the others? com o propósito seu o que você You quiser. do with your purpose whatever you want. Você, inclusive, pode fazer tudo que você nasceu para fazer e ir para o inferno, You inclusive. can do everything you were born to do and still Estou go to entendendo? hell. Do you understand? Estão entendendo isso? Do you understand Então, that? eu quero que você entenda nessa manhã I want you to understand que this Deus morning ele pode trazer a revelação that God can bring the revelation para você, to you, trazer um projeto para você. bring you a project. Na história da Bíblia, você vai ver muitas pessoas In the que story of viveram the Bible, o propósito e foram para o inferno. You'll see a lot of people who live the purpose Judas and went to viveu o hell. propósito dele ou não, irmãos? Judas, did he fulfill his purpose Viveu ou or não not? viveu? Did he or not? Não, vocês leem Bíblia, não leem? You guys read the Bible, Ele right? viveu ou não viveu? Did he live his purpose? Mas ele teve a oportunidade de fazer uma escolha. But he had the opportunity to make a choice. Propósito é propósito, a escolha é escolha. Purpose is one thing, choice is another. Então não se iluda, irmãos, com pastores que estão por aí pregando. Don't be illusioned by a Não pastor se iluda com muitas pessoas que estão no altar. people who are on the altar. Vocês estão me entendendo? How Eu many só não can quero que você understand me? fique confuso, viu? I don't want you to be confused. Ser usado não significa ser aprovado. To be used doesn't mean to be approved. Você pode ter um propósito You can have a purpose, e você pode exercer o seu propósito, and you can exercise your purpose, mas você pode perder a sua salvação. but you can lose your salvation. Eu creio nisso, irmãos. I believe Você that. precisa batalhar pela sua salvação. You have to fight for your salvation. Você precisa ter coragem para fazer o que ninguém nunca fez You have antes. to have the courage to do what no one ever Noé did before. fez tudo exatamente Noah did everything exactly como Deus lhe tinha ordenado. like God had ordered. Por que que a arca, irmãos, Why was the ark? não afundou? Why didn't it sink? Por quê? Why? Porque Noé Because God construiu Samuel a arca built the ark exatamente exactly como Deus as God ordenou. had ordered. Eu vejo pessoas que Deus dá um projeto na mão. I see people that God gives them a project in their hand. Não, mas não tá legal não, eu vou mudar aqui. Oh, this is not a good plan. I'm going to change it here and here. A mesma coisa se você quer construir uma casa, The same way, if you want to build você a house, procura um engenheiro, you look for an engineer, um arquiteto, an architect. você contrata alguém para fazer o desenho, You hire someone to make the drawing. contrata um profissional You hire the professionals para determinar o que vai ser preciso para construir. who will determine what will be needed to build. Mas aí ele falou, você tem que gastar 10 sacos de cimento aqui. He says you need to waste 10 bags of cement here. Meu Deus! Mas aí você quer economizar e fazer do seu jeito. But you want to save money and Você do fala, it eu your vou own way. gastar só 5 sacos de cimento. I'm gonna use 5 É porque bags. você não estudou e acha que é mais inteligente que o cara Because you didn't go to school for it, you think you're smarter than que him. estudou e fez o projeto. Who studied and who made the plan. Ok. Aí você começa a levantar o prédio. So you begin to lift up that building. Vai durar, irmão? Is it gonna last? Vai cair. It's gonna fall. Então deixa eu dizer algo para você. So let me tell you something.
Faça exatamente Do it exactly como Deus as God te ordenou. ordered you. Você precisa ter coragem para fazer o que ninguém nunca fez antes. You have to have the courage to do what no one ever did before. Bata no ombro do seu vizinho e diga: Deus te escolheu. Tap your neighbor on the shoulder and say, God chose you. Diga: Deus te escolheu. Say, God chose you. Tem muitas pessoas, irmãos, tentando serem aceitas. Many people are trying to be accepted. Muitas pessoas querendo ser aceitas. Many trying to be accepted. Tentando que gostem dela. Trying to have people like them. No Facebook, On Facebook, no Instagram, on Instagram, nos relacionamentos. in their relationships. Você não precisa agradar ninguém. You don't have to please anyone. Sabe por quê? Do you know why? Porque Deus já te escolheu. Because God chose you. Você não é político, você não precisa de voto. You're not a politician. Quem You don't precisa need de votes. voto, irmãos, é político. People who need votes Você are não precisa. politicians. Você já foi escolhido. You were already Você não precisa de chosen. voto. You don't need votes. Mas. Não queira ser aceito, querido, Don't try to be accepted pelas pessoas. by people. Porque as pessoas, elas nos amam, Because people love us, mas elas também nos machucam. but they hurt us. Mas o importante é que pessoas ferem, mas pessoas curam. What's important to know too is that people hurt, Não tem but they como also você heal. viver sem pessoas. You can't live without them. Não tem como. There's no way. Amen? Deus podia ter deixado Noé na arca aquele monte de bicho. God could have left Noah Meu alone. Deus! All the animals. Imagina 40 dias, 40 noites cheio de bicho naquela arca, Imagine Tony. 40 days and 40 nights alone with all the animals. Mas Deus falou assim, ó, a convivência com os bichos acabou. But he said, coexisting with A the água vai animals is baixar. over. The water is going down. Fica tranquilo, irmão. Sei que você tem um dog aí. Don't worry, I know you have a dog. Fica tranquilo. De boa. Você precisa ter coragem You have to have courage para fazer o que ninguém nunca fez to antes. do what no one ever did before. Para de reclamar Stop que complaining você não tem oportunidade. for not having the E opportunity. começa a discernir as oportunidades que Deus está colocando diante de Start você. to discern the opportunity that God is placing E eu before creio you. que Deus nessa manhã vai trazer ideias criativas I believe that God this morning is going to give creative Projetos ideas and plans sobre a sua mente, into your sobre o seu mind, coração. over your heart. E eu creio que você vai sair desse lugar I believe you're going to leave this na place convicção with the de conviction que a tempestade, that the storm ela existe, is real, mas ela vai passar. but it'll pass. As águas vão baixar, The waters are a going to settle. porta da arca vai abrir. The door of the ark is going Agora to eu open. percebo que está acontecendo um rompimento aqui nessa Now manhã. I notice a breakthrough Um is breakthrough happening. aqui nessa manhã. I can see it. Porque quem vai em lugares que ninguém nunca foi vai ser criticado. Because those who go into a place where no one ever went will be Quando criticized. você começa a fazer coisas que ninguém nunca fez, When you start to do what no one eles ever vão did, duvidar de they're você, going to doubt you. eles vão rir de você, They're going to laugh at eles you. vão questionar você. They're going to question Se eu disser you. algo para você, não se intimide. Let me tell you, don't be Continue intimidated. andando. Continue Continue walking. andando. Keep walking. Continue andando. Keep walking. Porque Noé fez algo que ninguém nunca tinha feito. Because Noah did something no one ever done before. Mas o que ele construiu ia ser a salvação dele e da família But dele. what he built was going to be the Eu salvation quero for dizer him que and o his que você family. está construindo I'm going to tell you that what you're vai te building proteger, will protect vai you, guardar você. will keep you. Então continue construindo. So keep on building Sabe it. essas orações que você faz de madrugada? You know the prayers you Quando pray. você dobra o seu joelho, aleluia. early morning when Quando you ninguém bend- está te vendo, bend your knees. é essa When no oração one sees you. que vai fortalecer você That's the prayer quando that's você going não to tiver strengthen força you. para orar. When you don't have Sabe strength quando to você pray. começa a falar em línguas You know when you speak in dentro do tongues, seu carro inside your ou lá no car, seu trabalho at your e job, as pessoas dizem, esse cara tá louco, and people say he's essa crazy. mulher tá maluca. That woman is São crazy. essas línguas estranhas These are the tongues que vai fortalecer você that will strengthen you. no momento que você não tiver força The para time falar you em have no línguas. strength to speak in Sabe tongues quando again. você começa a adorar You know when you start to ao worship ponto de incomodar as pessoas à sua to the volta? point that you're bothering the Essa people around adoração, you. That's the worship ela vai atrair a presença de Deus. that will attract the Quando presence você of estiver God. num leito de hospital, When you're in a ou quando hospital você bed, não tiver o dinheiro para pagar uma conta, when you don't have the money ou to pay quando o for seu a bill, casamento não está funcionando, when your marriage isn't ou working, quando seus filhos não te when respeitam, your children don't é respect essa you, adoração extravagante that's the que você extravagant presta a prayer Ele that you give quando to Him. ninguém está olhando para você, When no one is looking ou at quando you, você está incomodando pessoas. when you are bothering Essa people, adoração that's the worship que vai atrair Ele. that's going
to attract him. Quando você não tiver forças para adorar. When you don't have the strength to pray. Quantos estão me entendendo aqui nessa How many manhã? can understand me this morning? Deus pediu para Noé construir a arca. God asked Noah to build Então the ele ark. fez algo que ninguém He did something ainda tinha feito. that no one had ever done. E Deus está te chamando para construir coisas que ninguém tem coragem. God is calling you to build something that no one has the guts Construir to uma build. empresa. To build a business. Levantar uma empresa do nada. To build a business from nothing. Exercer o seu ministério. To exercise your Exercer ministry. o seu chamado. To exercise your calling. Deus nessa manhã está dizendo, olha, as tempestades existem. This morning God is saying the storms are Os real. problemas existem. The problems are Mas real. as águas vão baixar. But the waters are going to settle. Talvez você só está ouvindo trovões. Maybe you can only hear the thunder. Talvez você só escuta o barulho dos relâmpagos. Maybe you can only hear that lightning. Mas não se preocupe But don't worry. com quem te critica. Don't worry about those who Deus criticize te you. trouxe aqui essa manhã God brought you here this morning porque Ele tem um recomeço para você. because there is a restart for you. Eu quero te lembrar que I want to remind you tudo que você está fazendo para Deus that everything you're doing for God vai ser recompensado. will be rewarded. Tudo que você tem produzido no reino de Deus Everything you have produced in the kingdom of God vai ser recompensado. will be rewarded. Diga comigo, as águas Say with me, the waters vão baixar will settle e a porta da arca and the door of the ark vai abrir. will reopen. Gênesis 8:4. Genesis 8:4. No 17º dia do mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Fica de pé no seu lugar. Stand where you are. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Antes da chuva cair, Before the rain fell, a arca ela estava onde? the ark was where? Estava aqui. Diga Was comigo, down antes here. da chuva cair, Before the rain a fell, arca estava aqui. the ark was down here. Ela estava no chão. It was the floor level. Começou a chover. Then it started to rain. Diga comigo, começou a chover. Say with me, it started to rain. Choveu 40 It dias rained for 40 e days 40 and noites. 40 nights. A tempestade acalmou. The storm ceased. Choveu quantos dias? How many days did it rain for? 40 dias e 40 noites. 40 days and 40 nights. Mas existia ainda muita água sobre a terra. But there was still a lot of water over the earth. A arca ainda estava flutuando. Deixa eu dizer algo para The você. ark Tem was gente still aqui floating. And I'll tell you, there are people here que a tempestade já acabou. that the storm has Mas Deus está dizendo ceased. para você, ainda não é hora de você se mover. But God is saying it's not time for you to move yet. O fato da tempestade já ter cessado The fact of the storm having ceased não significa que é hora de você se mover novamente. doesn't mean that it's time for you to move again. Porque quando a gente percebe que o problema acabou, Because when we notice the storm, a gente quer na mesma hora tomar uma decisão ali. at the very moment we want to make a decision right Quando a there. tempestade acalma, When the storm calms, é um sinal de que Deus está trabalhando para que você tenha um it's recomeço. a sign that God is working for you to have a new Mas você beginning. precisa esperar a água But you need to wait baixar. for the water Então, quando a to tempestade começou, calm down. quando o dilúvio veio, When the storm came, a arca estava onde? when the flood came, the Aqui. water was at floor Parou de level. chover. Rain was over. Depois de 150 dias, After 150 as days, águas começaram a baixar. the waters begin to lower. Eu não sei o que está passando na sua vida agora. And I don't know what's happening Talvez in your você life está now. no meio de uma Maybe tempestade, you're in the middle of a storm. no meio de um dilúvio. In the middle of a Talvez flood. está chovendo na sua vida. Maybe it's raining Talvez in seu your life. barco está balançando. Maybe your boat is E shaking. parece que você vai afundar. And it seems Parece que você vai afogar. like you're going to sink. Parece que é o fim. It seems Mas eu like quero the end. profetizar sobre a tua vida nesta I want manhã. to prophesy over your life As this águas morning. estão baixando. The waters As águas are estão coming baixando. down. The waters As are coming águas down. estão baixando. They are lower. E sabe o que é mais interessante, Pastor John? You know what's Que interesting, Pastor quando John? começou That when it started, aquela tempestade, that storm aquele started, dilúvio, when that flood a started, arca estava the ark aqui. was low. Mas quando as águas começaram a baixar, When the waters began to lower, quando as then, águas começaram a baixar, when the water began to a lower, arca foi parar onde? the ark ended Na up where? montanha At the top of a de mountain. Ararat. At the A arca foi mountaintop. parar onde? The ark ended up where? Aqui.
up Quando o here. dilúvio começou, a arca estava When the flood began, the water aqui. was the Quando boat was as down águas here. baixaram, a arca estava onde? When the water settled, Estava aqui. the ark was Pastor, o up que here. o senhor quer dizer? Pastor, what do you mean Que with tem that? muita gente That many people, que quando você estava no problema, when you were in the ela te problem, viu aqui embaixo. it hit you when Mas you were quando a down here. tempestade passar, But when the ela vai storm te ver lá em passes, cima. You're Você não gonna está be way up entendendo. here. You Quando don't a understand. tempestade começou na sua vida, When the storm started muitos in te your life, abandonaram, many left you. muitos te deixaram, Many left you muitos behind. disseram: esse cara é louco, They said this guy's essa crazy. mulher é louca, That woman is e crazy. porque você estava aqui embaixo, Because you were down here in this level. choveu, It rained. choveu, And as rain. águas abaixaram. The waters lowered. E quando a tempestade cessou, a arca estava onde? And when the storm ceased, the Tem ark muita was gente que where? te viu ali embaixo. Many people saw you when you were down. Mas quando a água baixar, ela vai te ver aqui. But when the water settled, E a they'll see you porta up here. vai abrir. And the door Levanta will a sua open. mão bem alta e declare comigo. Lift your hand very high and say, Todo espírito de medo every spirit of morreu fear na tempestade. died in the storm. Diga, todo vício do álcool, Every das addiction drogas, to alcohol, to da drugs, pornografia, to pornography, morreu na tempestade. died during the storm. Todo espírito de enfermidade, Every spirit of do illness, câncer, of cancer, da diabetes, of diabetes, doenças do coração, heart disease, doenças emocionais, emotional morreu na disease, tempestade. died in the storm. Diga, todo espírito Say every de spirit divórcio, of divorce, imoralidade, immorality, escassez financeira, financial scarcity, morreu na tempestade. died in the storm. Diga, eu declaro Say I declare que toda maldição that every curse sobre a minha vida over my life morreu died na tempestade, in the storm, e que a minha geração and that my generation ela é mais is do more que vencedora. than conqueror. Diga, eu declaro I declare que a minha vida, that my life, a minha família, my family, a minha casa, my house, os meus filhos, my children, os filhos dos meus my filhos, children's children, os filhos dos filhos dos filhos do meu filho and the children of my são children cheios are do filled Espírito Santo, with the Holy e eles Spirit, serão honrados and they will be honored nessa geração. in this generation. Diga, as águas baixaram. Say the waters have settled. Quando a chuva começou, When the eu storm estava lá started, embaixo, I was way down mas there. quando a chuva acabou, But when the storm Deus me was colocou over, lá em cima. God placed me Diga, on the Ele me mountaintop, fez and He has made me assentar seated nos lugares in celestiais. celestial places. Deus God me ressuscitou resurrected com me Cristo, with Jesus. e Ele me deu um lugar He gave me a place nos lugares in celestiais. celestial places. E nessa manhã And this morning, eu tomo posse I take de tudo possession aquilo of que everything o Senhor fez that the Lord has e done aquilo que Ele vai fazer and what He will do. na minha vida. in my life. Dê um forte aplauso ao Senhor Give nessa God a shout manhã. of praise this morning. Aleluia, Hallelujah. aleluia. E somente Praise esse Jesus. aplauso a Ele. Give God a high shout of praise. Aleluia, aleluia. Sabe o que eu aprendo, queridos? You know what I have learned? Que Deus te fez um sobrevivente That God has made da you a survivor tempestade, of the storm. para que tudo aquilo que impedia você de avançar, So that everything that kept you from preste advancing atenção, fosse sepultado would be buried nas águas. in the water. Eu vou repetir. Deus te say it fez um again. sobrevivente dessa tempestade, God made you a survivor of para the que tudo storm. aquilo que te impedia So that everything that de hindered avançar you from fosse advancing sepultado would be buried nas águas. in the waters. Aleluia. As águas baixaram, The waters a settled. porta da arca abriu, The door of the ark e opened. você tem a oportunidade And you have the de opportunity recomeçar. to restart. Aleluia. Onde estão os sobreviventes aqui nessa manhã? Where are the survivors here this morning? Se você entende essa palavra, sai do seu lugar If you rapidamente. understand this word, leave your place Vem quickly. aqui no altar rapidamente. Come here to the altar quickly. Se você é um sobrevivente If you are a e survivor você quer sair daqui nessa manhã na certeza, and you want to leave here this morning with the sai do certainty, seu lugar. Isso, vem à frente quickly. rapidamente. Deus tem um chamado para você.